Olá, boa noite. Vamos convidar o pessoal. Convidando o pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live, mais uma semana, né? Hoje eu tô empolgado, porque nós vamos falar, temos um participante, eu já vou chamar ele já, que é sobre, a live de hoje é sobre o dinheiro emocional, como que ele age na mente. E esse participante é meu irmão mais velho, esse participante é sócio do podcast, é irmão, é amigo, é parente, e esse cara é sensacional. Esse é um dos pilares, dos amigos que me levam para outra frequência. Deixa eu convidar ele aqui. Tomara que eu acerte hoje. Tá aí, Vado, te chamei. Vamos aguardar um pouco. Bom, vamos aguardar, vamos ver se tá tudo bem com ele lá. Aí, tá aí, ó. Tá me ouvindo? Estou, e aí, Ah, beleza? bacana, legal. E Tudo aí, bem? tá empolgado? Bora, né? Aprender mais um pouquinho com vocês aí. Além de Aprendizado podcast, a sempre é gente bom. agora, além de podcast, a gente vai para live agora, para Instagram. Verdade, que bom, né? É isso aí. Mas bacana. Você acredita que o dinheiro é emocional? Ah, acredito, acredito. E a emoção interfere diretamente na questão do dinheiro. Isso é definitivamente certo, né? Então, embora, claro que várias circunstâncias políticas, crises financeiras podem influenciar de alguma forma, Sim, sim. mas o dinheiro definitivamente ele é emocional, Sim, com sim. certeza. Eu não apresentei, mano. Falei, né? Mas o Vado é um empreendedor aí, né? O Vado é um homem de negócio, além de um grande pai de família aí, tem 3 guri, né? Então, ele mais do que nunca sabe como que essa questão aí financeira, né? Então, por isso que eu chamei, além de ser meu sócio do podcast e das coisas da vida. É Então, uma honra. aí. Tem uma frase que diz assim, né, Vado? Dinheiro traz felicidade? Rapaz, se traz para você, passa para mim, né? Ó, eu não sei se traz, mas a falta dele dá uma tristeza, né? Dá, Nossa, dá. A falta dele dá uma tristeza enorme, né? A porque questão. Ah, tem muitas circunstâncias, né? Então, o dinheiro em si ele é uma espécie, é um documento ali, mas se ele traz ou não, mas a falta dele, meu Deus do céu, traz um transtorno para nossa vida. traz, dificulta um pouco, né? É. E nesse livro, o Thiago Brunet fala, né? A gente quer deixar para o pessoal aqui que não é uma regra, a gente não está aqui como doutores da lei, não. A gente só está fazendo uma resenha do livro. Então, Isso. alguns pensamentos do pastor Thiago Brunet, que é coach, que se formou ali nos Estados Unidos, né? Então, a gente está fazendo uma reflexão do livro. E ele fala que a primeira coisa que a gente tem que ter é uma inteligência bíblica. Além de outras inteligências, que é a emocional, financeira, política. Eu não me lembro por que ele falou política, mas é interessante a gente entender sobre política. Mas a principal é a bíblica, né? Isso é o que rege a nossa vida, né? Não é nem a nível de religiosidade, de igreja, não é isso. Todos os princípios bíblicos regem o mundo. Você perguntar para um ateu, você pode matar? Ele vai falar, não, mas por quê? Porque existe uma, uma questão bíblica mundial. Então, a gente tem que ter, sendo cristão ou não, inteligência bíblica, emocional e É, financeira.
Você falou uma questão bastante importante, que ele fala desse livro sobre uma inteligência bíblica, não é, literalmente não é questão de religiosidade, é questão de princípios, né? Então, a própria Bíblia, ela deixa clara que você, com o emocional equilibrado, você consegue conduzir as finanças corretamente, né? Então, até o livro fala que, independente de quem você é, de que você segue, é que você acredita. Se você só lê a Bíblia com a intenção de aprender como conduzir o seu dinheiro, você vai ter sucesso garantido, né? Então a Bíblia ensina isso. Então, se a gente for analisar ou perguntar para qualquer empreendedor de sucesso, qualquer homem rico, de como você conseguiu chegar a esse ponto que você está hoje, de 10 coisas que ele citar, provavelmente 9 são princípios bíblicos, porque não 10, né? Então, a questão da Bíblia, para você conduzir isso, é super importante. Verdade. Eu vou ler um verso aqui, mas antes deixa eu dar um alô pro pessoal. Hoje nós estamos aí, ó. Você trouxe alguém. Ah, quem puder, envia para 5 Como, pessoas aí. Vai nesse eu aviãozinho vou aí. ter, tô mandando aqui, ó. No primeiro botãozinho aí, do lado direito. Envia para 5 pessoas. Então, a Adriana. Oi, Drica, tudo bem? A minha irmã mandou mensagem. Obrigado pelo feedback. A Alice. Tô mandando pra O galera Rafael aqui, ó. do podcast, Disforme. Tudo bem, Rafa? A minha esposa, a Aline, a patroa, a Tati, o Matheus Moura. Esse é mestre, né? Você não devia estar na Ah, faculdade, não? esse é top, hein? Ó, o secretário José Bonfim. Top demais. Mandei aí, ó. Ah, beleza. O Vamos, Tiniel, obrigado, Tiniel, pela a Fran. Joyce, abraço. E tem uma moça que eu não conheço, a Sara, acho que é amiga da minha irmã. Mas legal, gente, obrigado pelo apoio aí. Mas o Vado estava falando que da inteligência bíblica. E tem um verso, chama 3 João 1, verso 2. Isso é a Bíblia falando. Desejo que seja prósperos em tudo, assim como é próspera a sua alma. Ou seja, não é próspero só numa área. E prosperidade, gente, é prosperidade. A gente fica, às vezes, trazendo muito para religiosidade, mas prosperidade é finanças também. E como é próspera a sua alma? Ou seja, a Bíblia já deu a letra. A minha alma tem que ser próspera para que tudo eu seja próspero. Olha que interessante. já foi. Prosperidade não é o ter dinheiro em si, né? Existe um processo para você Boa, efetivamente boa. alcançar essa questão de prosperidade. É, podemos dar vários exemplos de uma pessoa que tem dinheiro e não é próspero, né? Aí esse versículo que você mencionou é bastante importante. Então, tipo, assim, seja próspero em tudo, só que como você já é em algum lugar, como? Na própria alma, né? Na própria mente. Então, existe um ponto de partida para você efetivamente ser considerado próspero, né? E aí, essa dimensão de prosperidade, não tá, a gente pode nem entrar em questão de números apenas, né? O próprio modo de viver condiz se você é uma pessoa próspera ou não. Então, esse versículo aí já deu o ponto de partida do livro, né? Interessante. E ele vai falar no livro que o capítulo 1. Só para. E como as coisas cooperam, né? Ontem a gente foi parar numa palestra, numa terça-feira, sobre inteligência emocional. E ele falou todo o ciclo de como se cria um bloqueio emocional, como se cria, como. Aí ali era uma palestra mais falando de um curso específico, mas assim, casou de muito assim com o que a gente está falando. E por que o dinheiro é emocional? Na verdade, o dinheiro é uma espécie, é um papel, um documento, né, de transição. É porque o dinheiro ele age no emocional. Então, o que o Thiago Brunet vai falar, na verdade, é que as nossas emoções regem todo o nosso comportamento. Então, na verdade, ele quis colocar um nome chamativo, eu acho que deu certo, que o dinheiro sendo emocional, mas o dinheiro é dinheiro. Agora,
E nós somos Papel. emocionais. Então, tem o emocionalmente sadio, a pessoa sarada, e tem o que não é sadio, que é 95% dos brasileiros, né? Que vem um modelo É. já culturalmente de nação não ser sadia, né? Outro dia alguém falou assim, nosso país é o país do amanhã, mas faz 50 anos já, né? E ele Essa vai questão de falar, modelo. Ah, pode pode falar. falar. Ele Não, vai vai, falar manda aí. justamente isso. Capítulo 1 ele vai falar sobre o modelo de dinheiro, né? É. Esse modelo, ele engloba o que que você formou de ideia a respeito de dinheiro, até mesmo de situações que você vem aprendendo o que é dinheiro, né? Então, é, quando fala de questão que dinheiro é emocional, porque muitas situações, o que você acredita, as suas emoções regem o seu dinheiro. Então, se tiver duas pessoas com as mesmas condições, mas com emoções diferentes, e der a mesma quantia de dinheiro, pode ter certeza que ambas vão gastar de modos diferentes, independente se as duas pessoas têm as mesmas necessidades. Sim, Então, o que que pode acarretar isso? O que modelou a questão do dinheiro até na sua infância, de como que ela vem acreditando que é dinheiro, que é mais ou menos da palestra que a gente assistiu ontem sobre as crenças que você vai alimentando, se formando a ideia, e quando você tem, você executa conforme que você modelou o que é dinheiro para você, né? Então, por isso que o versículo fala aí, isso aí pode até ter base, que o que tem que estar equilibrado é a sua alma. Então, a partir daí você sim. consegue conduzir isso, modelar da forma correta, né? E uma coisa que ele falou na palestra ontem, que eu já tinha reparado, que ele falou da régua, né? Imagine uma régua de 1 a 10. Aí a pessoa chega no 2. Vamos colocar aí, R$ 2.000. Aí a pessoa, às vezes, ela chega no 5, sei lá, 5 mil no mês. Mas como o emocional dela já está formado lá desde criança, né, por tudo que ela aprendeu, base familiar, de alguma forma ela faz dívidas ali, gasta, ela volta para 2. Por quê? Porque o modelo dela está ali em 2. Então vira um ciclo, que é o quê? A pessoa chega no ápice, e daqui a pouco está cheio de conta. Aí paga as contas, tá tudo bem, e daqui a pouco. E esse ciclo fica infinitamente. Por quê? Por causa dessa crença emocionalmente. Tem uma frase do Roberto Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que é a primeira live que eu fiz, que diz assim: dinheiro não é a coisa mais importante da vida, porém afeta todas as outras coisas importantes. Realmente, né? Então ele fala que o nosso É, modelo de o, dinheiro uhum. se formou onde? Até os 12 anos, que é o quê? É os nossos pais. Provavelmente, tem exceção à regra, tá? O nosso modelo financeiro geralmente é os dos nossos pais. Geralmente. Se você não teve pai ou não, pode ser de um patrão, dos tios. Mas geralmente a nossa vida financeira é o modelo padrão dos pais. Por quê? Porque é tudo aquilo que aprendeu, né? Que rico é ruim, que dinheiro é coisa, o dinheiro é mal, que o governo não presta, que todas as frases, né? Até uma que ele falou ontem lá, que ganhar dinheiro é difícil. Tudo isso vai entrando no emocional e vai É, criando uma estrutura de emoção ali. Eu consigo pensar o seguinte, Vado, vê se você concorda. Nós somos um celular. Quando criança, um celular. O celular você tem que baixar vários aplicativos, né? Para que ele comece a sim. funcionar. Eu vejo assim, a inteligência financeira é um aplicativo. Só que a gente vai aprendendo ali com os nossos pais, às vezes nunca lê um livro, na escola também não tem educação financeira. Ou seja, a gente vai pegando um padrão, nem tem padrão, é a vida, como se diz, né? Tudo aprendido na infância. Aí é onde que a gente entra, O, quando ganha um dinheirinho, já entra nesse ciclo que eu acabei de falar. O que você me diz? o próprio livro ele fala, conta uma história que o pai dele não tinha uma condições maravilhosas para dar tudo, só que ele potencializou na educação, né? E ele estudou numa escola boa, porém o poder aquisitivo dele era menor.
ele não comprava roupa igual às outras pessoas, não calçava tão bem igual às outras pessoas, então ele começou a modelar a questão financeira de uma forma diferente. E nesse capítulo ele até conta que quando ele é, teve uma empresa e teve em 3 meses começou a faturar o suficiente que sobrou alguma coisa, né? Ele quis, até por um bloqueio que ele teve, até de aceitação, porque o que ele mais sofria, essa era a diferença lá na escola, na infância, ele quis, num tempo todo, fazer tudo o que ele não fez. Né? Tudo que ele imaginava que era bom, ele queria fazer. Em um mês ele queria viajar, queria comprar carro importado, queria comprar casa na praia, queria aparecer não sei na onde, porque ele sentia necessidade. A emoção dele estava desequilibrada ao ponto que ele precisava mostrar para aquelas pessoas que de repente que ele acredita que foram menosprezadas, ele queria provar para elas que hoje ele tinha condições de andar de carro importado, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? E quando ele fez isso, ele percebeu que dinheiro ele acessa algumas coisas, mas algumas coisas o dinheiro não compra. Né? Por exemplo, ele achava que o dinheiro ia comprar prestígio, mas não compra. Né? O que você possa ser honrado por alguma coisa não é o seu dinheiro, é basicamente o seu conhecimento. É quem você é e não o que você tem. Né? Tem que ter uma frase nossa, essa frase, Joey, me chamou muita atenção e é uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão em cima disso. Que ele falou assim, ó, eu entendi que dinheiro ele consegue comprar um ótimo colchão para você dormir, mas o dinheiro não compra o sono. Então, essa é a diferença. Isso mostra que realmente o dinheiro é emocional. Você pode comprar o melhor colchão, um colchão de R$ 200 mil, mas se você não estiver entendendo aqui, se você não estiver equilibrado aqui, se você não estiver bem aqui, você não vai dormir naquele colchão de forma agradável, descansar a mente, feliz, próximo. Porque o dinheiro, ele é emocional. Né? Então, diante de as emoções dele, o modelo que ele teve de dinheiro de lá da infância, no momento que ele teve condições, essa emoção dirigiu ele para essa situação. É do número que você falou. Ele estava no 2, chegou até no 5. Mas esse ciclo de crença que ele teve a respeito de dinheiro, que é até a emoção de aceitação, de querer se mostrar, de querer ser aprovado pelas pessoas, fez ele voltar no 1 de novo. Sim. Né? Então, É, essa frase, gente, é importantíssimo, né? Vale a pena a gente ter uma reflexão em cima disso. Ó. A gente tem que ter, primeiramente, identificar as nossas emoções, equilibrá-las, primeiramente, porque a gente pode ter condições, sim, de comprar o melhor colchão do mundo, mas o perigo é, quando a gente for dormir, a gente não conseguir ter um ótimo sono de descanso. Então, esse modelo foi maravilhoso. Esse capítulo aí quebrou. um exemplo, dois exemplos. Geralmente, quando um jovem começa a trabalhar, ele veio assim de menos zero, né? Ele não tinha nada ali. Pediu dinheiro pro pai, É. aí ele começa a ganhar lá 800, 1.200, né? Um jovem aprendiz aí, 1.500. O que acontece com esse jovem, velho? Ele vai comprar um celular, uma moto. Se for uma moto, tá bom ainda. O que acontece? Daqui a pouco ele tá todo endividado. Porque é esse modelo emocional, é esse modelo. Aí daqui a pouco ele paga. Aí fica a vida inteira. Porque é o exemplo que o Thiago Brunet deu. Na hora que ele pegou um grande valor em mão, eu quero viver tudo agora. Por exemplo, o que acontece quando a pessoa tem uma empresa e ela começa a ganhar uma grana, o que ela faz? Compra uma caminhonete, né? Aí depois fica a vida inteira com aquela caminhonete. E um exemplo que você deu aí, que é o exemplo do Whindersson Nunes. O cara tem jato, o cara tem tudo, o cara chegou no ápice. E um tempo atrás ele estava com depressão. Por quê? Porque o dinheiro não traz a paz. Aí sabe como que ele começou a perceber? Que ele precisava ajudar pessoas. Aí ele começou a inventar moda, inventou uma luta com o Popó, para se desafiar, mas também para ajudar o Popó. Aí quando ele entendeu isso, espera aí, o dinheiro ele é para ajudar pessoas. O dinheiro não é para mim. Porque se for só para mim... Aí quando ele descobriu isso, Vado, ele começou a se desenrolar de novo.
começou a sair da depressão, começou a ajudar, começou a inventar moda. Aí tem um ponto aí que é bastante importante, que a gente confunde muito, né? E cabe aqui falar, nem sei se está para baixo aí, mas que Pode falar, mete a pau. gente pode até entender, dá para deduzir o que, que é ambição e ganância, né? Então, por exemplo, olha só, a ganância ela sempre aponta para si mesmo, né? Para si mesmo, para o seu próprio ego ser usufruir disso. A ambição é diferente, aquela ambição boa. Isso é você querer fazer as coisas para os outros, né? Então, quando você tem ambição de algum, se você tem algum algo que é coletivo, que vai sempre ajudar alguém, beleza. Quando é aquilo que é só para benefício individual, sempre você, sempre eu que quero aparecer, eu que vou, eu que faço, eu que não sei o que, não sei o que, aí tá errado. Pode ter certeza que você tem uma grande possibilidade, ou melhor, é literalmente um desequilíbrio emocional. Pode você chegar lá no ponto, mas vai sofrer igual o Whitson, ter depressão, ansiedade e não ter alegria, né? Então é bem importante isso daí também. Importantíssimo. O que ele fala no livro é isso. Pessoas, elas ricas, elas têm propósito, né? Eu me lembro que eu comecei com o marketing e todo mundo fala, sua loja tem que ter propósito, propósito, objetivo. Ah, mas é uma loja virtual, para que ter propósito? Mas se você não tiver um propósito de marca, de objetivo, você vai trabalhar pelo dinheiro. Quem trabalha pelo dinheiro, daqui a pouco está perdido, daqui a pouco está sem rumo. Então, as pessoas ricas, elas têm um objetivo, né? Que eu falei do Bill Gates lá. Ele inventou o computador e falou, peraí, mas o objetivo dele agora era curar a malária da África. Aí o dinheiro, ele se torna um potencializador do propósito, né? Ele é um potencializador do propósito. E não se focar em, não, preciso ficar rico. Para quê? Né? E tem uma passagem bem interessante que o próprio Jesus, ele pagou impostos, né? Os fariseus vinham ali, mestre, vocês não vão pagar imposto? Ele não tinha problema nenhum. Ele falou, vamos. Ele perguntava Vamos para sim. Pedro, ele, vamos pagar porque é melhor, né? Vamos lá, vai lá, pesca uma moeda porque é melhor. Por quê? Porque o objetivo dele estava no destino, no final, na função que ele tinha que prosseguir. Né? Então, depois nós vamos falar mais de Jesus, que é incrível, mas ele tinha objetivo. E quando tinha necessidade, ou ele orava, ou acontecia, ou o dinheiro aparecia. Por quê? Porque tem um objetivo, tem um propósito, né? Esse é o ponto, né? A gente costuma dizer, mas você, você sonha em ser rico, você ora para ser rico. Aí quando eu falo que não, as pessoas me escandalizam e acham até um pouco de hipocrisia, mas não é. O fundamento é isso daí, né? Você tem que saber para onde você vai. Essa é a questão. E lá na frente fala sobre identidade, Joey. Agora, o que acontece é o que você precisa para chegar lá. Olha como que é diferente. Até no livro fala sobre um missionário na África que falou que o Tiago perguntou para ele, ou alguém perguntou, não sei, falou assim, cara, qual que é a sua coisa mais valiosa aqui? Qual que é a sua situação mais linda, mais maravilhosa aqui? Ele ajudava as pessoas lá na África, lá, os filhos, órfãos e tudo mais. Ele fala, cara, o mais valioso que eu tenho aqui é esse amor que eu tenho para essas crianças, para essas pessoas, que eu dou comida, que eu dou não sei o quê. Aí ele fala assim, só que se eu não tiver recursos, eu não consigo alimentar essas pessoas. Olha a diferença. Ou seja, Então, você ter um alvo do dinheiro cai rápido. Agora, você ter um propósito e ir atrás de ferramenta para que esse propósito seja alcançado é totalmente diferente. E é nisso que Deus qualifica. É nisso que Deus que Cristo ensina, né? Então, aí já mostra literalmente como que está a sua cabeça em relação a isso. Né? Então, por que você tem que estar definido isso? Porque as emoções é o que rege o seu dinheiro. Agora, se você tiver com as emoções erradas, vai dar mal, não tem como.
Sim, né? Se você tiver a casamento errado, você pode conseguir rapidamente milhões, só que rapidamente vai embora, né? sim. Então, é diferente. Ou seja, é, o dinheiro precisa ter destino. Ele precisa ter um objetivo. Para que você precisa de dinheiro, né? Saiu uma pesquisa que 65% dos divórcios, 65% dos divórcios, os motivos entre os 5 principais, tá ali incompatibilidade de gênios, filhos, mas está ali dinheiro. O dinheiro, se não for, se faltar, né, vai trazer problema em todas as áreas. Terminando o primeiro capítulo, ele fala que o princípio de um relacionamento feliz é ter a alma próspera. Quem não governa a si mesmo não tem condições de governar um lar, né? Então, primeiro eu governo a minha vida, as minhas emoções. Eu vejo que é um ciclo, assim. Primeiro você tem que estar bem com Deus. Segundo, você... É automático, né? Na hora que você estiver bem com Deus, você vai começar a se encontrar porque você está próximo do Pai. As suas emoções vão começar a ser saradas. Então você começa a se conhecer melhor, porque Deus ama que você evolua e desenvolva para a graça, glória dele. Aí a sua alma vai sarar. Aí, quando você... Não, agora eu domino minha emoção. Aí você tem capacidade de cuidar de outro. Que aí você pode cuidar de uma família, aí de um negócio, de uma empresa, aí você pode liderar outras pessoas. E aí a obra de Deus. Então, tudo começa em você. Exatamente, em você. A gente até falou isso no podcast passado, né? Sobre não tem como você resolver o problema do outro se o seu mesmo não está resolvido, né? Então, para você conseguir resolver o outro, você mesmo já tem que mostrar algum tipo de resultado. É o testemunho, né? É o... Então, lá no Evangelho de João fala ó, o que me glorifica? É o fruto, é o resultado, é o que as pessoas veem, é o que. Matou a pau. Então não adianta você ser estéril e não apresentar nenhum tipo de fruto, nenhum tipo de resultado e querer ajudar as pessoas, sendo que o problema é você mesmo. Então, primeiro, se resolva, se equilibre. Ache a sua origem, vê onde que você está, como começar, limpa tudo. A partir daí, como que eu sei que eu preciso, que eu estou apto a ajudar as pessoas? Os frutos. O espírito está apto. Então, quando você vê que tem fruto, já é hora, o rio já está correndo, a água está correndo, As tem que pessoas ajudar vão as começar... pessoas. As pessoas vão começar a pegar o fruto. Isso, As pessoas vão começar a exatamente. pegar aqui. Ô, me ajuda. O que você fez? Como é que você faz? Pá. O primeiro princípio do avião, que quando você viaja, se acontecer alguma pane, coloca a máscara em você, primeiro Uhum. salva você, para depois salvar outro. Ou seja, capítulo 2, não desejar o que é seu, né? Existem pessoas tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. E nós vivemos Eita. num momento, até o próprio Instagram, ele foi feito para criar esse desejo de ter alguma coisa, de ser alguma coisa. O dinheiro age muito nessa emoção de querer ter, porque nós sempre queremos pertencer a um grupo de pessoas, né? Até a própria lógica do Facebook é uma idade de pessoas, o Instagram é outra pessoas, o TikTok é umas pessoas mais jovens, o LinkedIn é empresários, entendeu? A gente sempre quer esse pertencimento. E um princípio é não desejar o que não é nosso, o que não é meu. Tem um ditado que é a vizinha do vizinho sempre é mais verde. O que é isso? Eu comprei um carro, mas o bom mesmo era aquele. Não, eu comprei um tênis, mas o bom mesmo é aquele. Não, eu comprei um relógio, mas o bom mesmo era aquele. E a gente sempre fica nesse ciclo de que nunca está satisfeito. Principalmente com o carro. Essa questão aí, tem como resolver isso, né? E o princípio é saber, eu sempre falo, quando a gente vai conversar com alguém a respeito disso, primeiro ponto tem que fazer o seguinte, aonde você quer chegar, só que você tem que saber aonde você está hoje. O que não pode é a gente agir igual manada, né? Todo mundo está indo naquela direção, a gente também quer ir.
não sabe que por que está indo, não sabe o porquê partiu de ir, não sabe qual, mas não, está indo, eu quero ir também. Né? Sendo que as pessoas estão indo porque aquilo são para elas, mas de fato não é para você. Né? Então, o momento que você tem que analisar para não desejar o que não é seu é, é esclarecer a sua identidade. Né? Eu lembro muito bem que quando o Adriano estava noivo, a gente estabeleceu uma meta para aquele momento. Só que o momento que nós vivíamos era um momento de confraternização com muita galera, muita galera. A galera que a gente convivia na igreja estava daquela vibe de todo final de semana lanche e tal, uma coisa, uma comunhão maravilhosa. E só que a gente estava vivendo um outro momento, a gente estava vivendo um momento de preparação para o casamento. E as nossas condições naquela época era muito limitado, né? Só que, olha só, a gente sentou e falou assim, nossa, a gente está vivendo um momento legal, que a gente precisa estar presente junto com as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem um alvo, que é casar. A gente precisa se preparar para isso. O que eu tenho? Algumas coisas a gente teve que abrir mão. Né? E a gente via as pessoas conquistando algumas coisas, indo, se divertindo, mas aquilo que nós queríamos para nós já estava definido, então a gente seguiu um outro caminho. Né? Chegou, por exemplo, a gente ganhava, eu lembro que eu tinha o salário da besta, lá, eu falo que é o salário da besta, eu ganhava R$ 666, a Adriana acho que ganhava 500, eu não lembro muito bem. E nós éramos muito regrado, né? Eu lembro que nós saímos apenas no último final de semana do mês, que a Um por gente mês. saía um por mês, porque o último, porque é certo que já ia sobrar aquilo, né? Dentro dos nossos métodos ali de economia, e no dia 5 a gente já ganharia. Então, esse era o lance. E o que que acontece? Por que isso? E as pessoas saindo, claro que dá vontade, mas espera aí, onde você quer chegar? A gente tem que entender, é aqui que a gente monta tudo isso, Joey. É aqui no equilíbrio emocional. A gente tem que entender, quando a gente quer uma coisa, dificilmente você não vai poder conquistar todas as outras, tem que ser um passo de cada vez. Normalmente vai ter que renunciar muita coisa para conseguir uma. Entende? Então, por exemplo, querer o que é o capítulo 2, né? Não desejar o que não é seu. Você ia dizer, não, a gente quer casar, mas ao mesmo tempo a gente quer mostrar para as pessoas que a gente vai casar e ao mesmo tempo a gente tem dinheiro para se divertir todo tempo, porque a gente é isso. Não, a gente não tem essa necessidade, porque estava equilibrado aqui. Não, peraí, vai ser um momento que a gente vai ter que passar por isso, a gente sabe onde que quer. A galera está indo, mas a gente vai por aqui, calma, e tudo vai dar certo. E é exatamente isso. Tem um versículo, não, uma frase aqui, ó, desse livro, eu vou ler aqui, eu anotei, Pode ler. olha só, ó, descobrir quem você irá trazer o equilíbrio necessário para evitar um vazio como esse, que é o quê? Frustrações. A gente se frustra financeiramente porque a gente quer basicamente viver a vida dos outros. Né? Até, eu vou ver se eu lembro essa frase agora, mas tem gente que compra o que não pode, né? Com o que não vai usar, para agradar aquela pessoa que ela nem gosta, né? E no final disso, ela vai ter que vender tudo que gosta para pagar aquilo que ela comprou, que não faz sentido, que não é para ela. Então, ou seja, tem que ter equilíbrio. E esse equilíbrio, você identificando quem você é, para onde vai, quais são as suas condições, vai evitar uma frustração financeira, né? Então, esse é o ponto. Esse Então, ó, capítulo aí eu fiquei. então, primeiro, eu tenho que controlar minha emoção, isso, ser tratado emocionalmente, sarado. Segundo, ter um destino, um propósito, um objetivo, seja pequeno tempo, né, comprar um carro, ou seja a longo prazo, né, até casar aí. E aí você falou do terceiro capítulo já, Eu já falei? que é as É verdade. frustrações, as frustrações controlam o seu dinheiro, né? Que é o quê? É. Aí tem uma frase que é: o dinheiro não compra a necessidade da alma. Aí volta de tudo que a gente falou. É, às vezes, muitas vezes, o dinheiro, eu aprendi com uma pastora aqui, principalmente mulher, quer comprar um sapato,
espera 48 horas. Se você quiser comprar o sapato, provavelmente você está afim dele. Porque muitas emoções ali, na compra mesmo, ela agem direto na emoção. Tem uma frase que quando a gente não sabe o autor, a gente pega para nós, que é assim: a gente compra na emoção e justifica na razão. O que é isso? Não, eu comprei, eu tive que comprar um relógio para ficar mais apresentável, né? Para ficar mais bonito, tá na moda, né? O que é emoção? É pertencimento, é estar num grupo, é estar na moda. A razão, você viu? Eu ajudo a emoção. A razão, você nem precisava daquilo. Se você fosse pensar racionalmente, às vezes nem você tem alergia, nem usa. Outro dia eu vi um cara usando relógio. Falei, coração, não tá sem pilha. Eu falei, mas é cenográfico? Só para aparecer. Ou seja, é um pertencimento, é uma identidade, é emocional. E às vezes nem precisa. E aí a gente fica tentando racionalizar. Que é o quê? Eu mereço. Eu trabalho, né? Que isso? Não mereço um relógio. Que isso? Tudo tentando justificar racionalmente. A gente usa como aquele ar de compensação, né? O ser humano tem bastante isso. E olha só que perigo, cara, porque quando você tá triste, o que você fala? Cara, já que eu tô triste mesmo, já que tá uma merda, eu vou gastar o que eu não tenho. Tá dando Mereço. tudo errado mesmo, então eu vou gastar. E quando você tá bem, de repente e tem dinheiro, fala, cara, eu trabalhei, eu mereço. Eu vou gastar, vou comer absurdamente, porque eu mereço. Esse final de semana foi maravilhoso. E como de forma absurda. E não sai, vive por emoção. Então, ou seja, triste, o dinheiro tem um rumo. Alegre também tem um rumo. E eu sei que de gente tira o dinheiro fora das suas brigas. Você entendeu? Isso não pode acontecer isso. No livro, cara, fala de uma história bem legal que ele fala assim que quando ele era pequeno, teve uma inauguração de um game lá e o pai deu R$ 30 para cada um. Olha só. E eles sabiam que R$ 30 era suficiente para ir lá e brincar. Eles saíram de casa super felizes porque eles tinham R$ 30 na mão. Eles tinham R$ 30 na mão, então eles foram super felizes, tal, 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 tal. Chegando lá, olha só o problema da aceitação. O que é você estar perdido aqui na mente? Viver em prol dos outros, levar a vida dos outros como parâmetro para a sua. Olha só como que é perigoso. E quando ele chegou lá nesse game, ele viu a menininha lá e perguntou para ele: e aí, quando seu pai deu para você a gente brincar aqui? Aí ele todo feliz, aqui, pelo que eu vi, dá mais que o suficiente, R$ 30. Aí ela pegou e falou assim: só? Meu pai deu 100. Aí, ao mesmo tempo, aquele ar de alegria foi inundado por uma frustração. Então, ou seja, o que ele tinha em mãos, que aparentemente, ou melhor, que na realidade era o suficiente para o que ele estava vivendo, virou totalmente uma coisa vergonhosa, porque ele começou a viver parametrizar naquilo que os outros têm. Então, olha só como que o desequilíbrio, olha como que as frustrações é, a Fabiana falou aí que eu trabalhei, eu Eu trabalhei para trabalho para isso. isso. Mas é uma realidade, gente, porque a gente tem que entender. Você sabia que, ó, até na convivência, Joey, de pessoas, você pode distanciar disso. Entendeu? Até na convivência das pessoas, você pode não usufruir de amizades que pode te levar para um rumo muito legal por causa desse tipo de atitude, de você não ter esse desequilíbrio. Eu lembro muito bem com um amigo meu que tem eu não sei se cabe aqui, mas vou falar rapidamente. Ele ficou rico, a gente
desde a infância, a gente viu o crescimento dele, o processo de trabalho dele de forma absurda. Hoje é uma pessoa muito bem vista, tem uma rede aí de mais ou menos 10 lojas lá na cidade de São Paulo. Cara, e um dia ele falou assim, cara, sabe o que eu gosto? E aqueles amigos, aquele cara que lá não consigo mais ter amizade com ele, aquele lá não consigo. Por quê? Mas por quê, cara? O que aconteceu, cara? A gente está aqui já há 2 horas. Você não perguntou sobre o que eu tenho, quanto que eu ganho, não pediu dinheiro emprestado, não foi isso, não foi aquilo, não foi aquilo outro. Então, por isso que eu chamo você para minha casa, né? Porque você entende a situação. Ou o que que eu deduzo, cara? Eu sei para onde eu estou indo, né? Sim. E não preciso fazer de tudo ou tentar usufruir ou ganância para explorar as pessoas, né? Então, essa questão de identidade é maravilhosa. Então, eu falei, nossa, cara, que legal. Então, você tem um equilíbrio, você não faz das oportunidades que tem, você não dá a carta errada, né? Você tem que entender que é um processo. Então, é maravilhoso. Então, gente, pelo amor de Deus, quando tá triste, esconde o cartão, não sai gastando, não. E quando estiver feliz, também pensa numa situação a longo prazo. Não vai comprando porque eu mereço, não. Aí o limite do cartão é R$ 500, gasta os 500 e esquece que semana que vem tem a conta do celular para pagar, né? Aí fica difícil. A minha irmã escreveu: eu mereço, só vivo uma vez. E o Matheus: gastei porque estava triste, fiquei triste porque gastei. E é um ciclo, né? É, e é um ciclo infinito isso daí. Ou seja, toda compra, eu queria que vocês fizessem esse introspecção, toda compra emocional. Eu fui no mercado É, agora. Se você vai com fome, você compra mais. Vou pegar mais uma coisinha aqui. Por quê? Porque você está com fome e a fome age no seu corpo, já age no emocional. Toda compra você compra emocionalmente. Os homens, ele demora um pouco mais, né? É mais racional, mas mesmo assim tem algum efeito emocional ali. Por que a gente quer comprar? Então a gente tem sempre analisar se a gente é dominado pela emoção ou pela razão. Ou a gente pensa, analisa, que é o que você falou do capítulo 4, que é ter meta financeira. E tem que ter estamos no objetivo. 4, né? Ó, Dinheiro, esse negócio. dinheiro não cria Fala aí. sucesso. Ele só te dá a liberdade para criar o sucesso. Nelson Mandela falou, né? Então, Ah, Deus não dá dinheiro. Ele só dá sonhos. Né? Então, ele te deu sonho. Aí, aquela mulher lá que era Teresa de Calcutá, lá, Madre Teresa de Calcutá, né? a Ela era uma Madre lá, não sei das senhora quantas. pobre, não tinha nada, É. mas ela tinha um grande objetivo, né? E por causa do objetivo dela, as coisas vão acontecendo, vai aparecendo recurso. Ou seja, se você tem um sonho, né? A gente tem que ter um objetivo forte. Por que eu faço isso? E é assim quando a gente monta empresa, né? Nossa, eu tenho um sonho de chegar lá. E se a gente geralmente tem dinheiro? Não tem. Tudo é caro, qualquer coisa é 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. Mas você tem que ter um objetivo e caminhar para aquilo. O que você ia dizer? Não, essa questão aí, a gente fala sério, mas a gente brinca, mas é sério, né? Gente, é muito fácil diagnosticar essa questão de desequilíbrio. Normalmente, qual que é o insight que eu tenho assim? O que que eu faço para quando eu percebo que pode estar indo no caminho errado? É fazer metas, de fato. Porque quando você se compromete a alguma coisa, você tem uma segurança maior ou minimiza as possibilidades de você se desequilibrar. Né? Então, por exemplo, se hoje eu ganho R$ 2.000, eu preciso fazer uma meta relacionada a isso para ver como que dobra isso. Né? Então, por exemplo, eu sempre digo uma coisa básica, Joey, meu pai sempre me ensinou isso.
meu filho, se você ganha 1.000, você tem que gastar 800, obrigatoriamente 200 tem que ter que estar guardado. Gente, ó, pra você ter uma ideia, eu lembro com um cara que trabalhou comigo, meu, há muitos anos atrás, foi o primeiro que trabalhou comigo. E é uma reclamação absurda disso. Né? Porque não dá, não dá, não dá, não dá. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou aumentar R$ 200 de salário desse moleque. R$ 200. Só que eu só vou dar R$ 50 para ele e vou falar que aumento. Durante 6 meses. Aí, o que eu fiz? Quando foi lá, quando deu 6 meses, eu fui lá e dei o restante. 6 vezes 150, quando você conseguir dar. E quando ele viu aqui, caramba, isso aqui é bonificação. Eu falei, não, cara. Isso aqui é para provar para você que você consegue viver com o seu salário. E isso daqui é o aumento que eu te dei desde janeiro. Olha só como que dá para guardar dinheiro. Entende? Então é questão de foco, de meta, de algo. O que acontece é que a gente costuma viver o agora. É que a nossa amiga falou assim: eu tenho uma vida só e quero viver ela de forma. Não, mas a gente tem que entender que esse negócio de viver hoje e achar que não é amanhã, que não vai viver, tem que tomar cuidado. E isso é até uma forma de desonrar a Deus, o Joey. Por quê? Porque se a gente vive hoje demasiadamente, né? Porque a gente não sabe o que é amanhã, mas a gente esquece que hoje, o presente que Deus deu, o que Ele confiou a nós, tem que ser feito com excelência, bem administrado, bem regulado, bem certinho. Então, gente do céu, dinheiro é literalmente emocional. Então, antes de qualquer coisa, vamos deixar de acreditar em umas crenças que a gente tem, de que dinheiro não existe, que a gente nunca vai chegar, que não adianta fazer meta, não adianta fazer nada. Não, adianta sim. Vamos colocar aqui, escrever, nem que seja uma meta pequenininha, mas vê lá, ganha quanto? R$ 2.000? Então, beleza. Vamos tentar enxugar o que a gente gasta com 1.600 e fazer o que é certo. Lá no final vai dar certo, você vai ver se vai chamar nós para comprar uma pizza ainda. A diferença entre quem sonha e quem realiza é a pessoa que tem metas e não. Tem gente que só fica no campo do sonho. Ai, meu sonho é comprar um carro. Caixinha do sonho. E tem gente que não. Então, se você tem dúvida como faz meta, tem um episódio tem um canal no YouTube chamado Floodcast. Floodcast. Tem lá um episódio sobre metas. Se você não sabe também sobre inteligência emocional, tem outro episódio lá sobre inteligência emocional. 2 carinhas lá que parecem com a gente. Top demais. Desenvolva suas metas. Já que você falou um negócio aí, e a gente já está quase que encerrando, sobre ser servo, né? Sobre honrar a Deus, existe uma parábola na Bíblia dos talentos, onde um servo confia 5 talentos. Um servo foi viajar, né? E confiou a 3 dos seus servos. Aliás, um senhor foi viajar e confiou 3 dos seus servos. Conforme a sua capacidade, diz a Bíblia. Conforme a sua capacidade. Um deu 5 talentos, outro 2 e outro 1. Todos tinham talento, um com mais capacidade, outro tem outros. Aí diz que no fim, ele volta. E o que tinha 5 talentos, dobrou, multiplicou, virou 10 talentos. O que tinha 2, dobrou, virou. E o que tinha 1, que vai casar com tudo que você falou aí. Ele fala assim, ó. Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Eu tive medo. Saí e escondi o talento no chão. O talento significava, eu acho que era 1 ano de trabalho, né? Eu não me lembro mais. Era uma moeda de ouro. Primeiro, aí o servo falou assim, servo mau e negligente. Se você sabia que eu planto onde não colho e onde não semeei, olha o que a Bíblia vai falar, gente. Gente, presta atenção, olha o que a Bíblia vai falar. Você devia ter confiado o meu dinheiro, que aí é uma referência do dinheiro de Deus, que Deus confia na nossa mão, aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse com juros. A Bíblia fala de investimento. Oh, meu Deus. Primeira coisa que eu quero destacar rapidinho. Ele culpou alguém. A culpa porque eu achei que o senhor é bravo. Sempre culpando alguém. Isso
Meu Deus, se você culpa o governo, o seu patrão, a sua mãe, o seu pai, isso é falta de inteligência emocional. 85% dos nossos problemas são culpa nossa. Segundo, eu fico pensando, a capacidade do servo que deu 5 talentos. Isso era milhares de reais, eu nem lembro. E o que tinha... Ele confiou só um, não conseguiu multiplicar. Para encerrar essa questão, no reino de Deus não se divide, se multiplica. Como que eu multiplico meu salário? É essa que é a pergunta. Você não divide. O reino de Deus é só multiplicação, só multiplicação. Só Como que você vai multiplicação. multiplicar seu salário? Só multiplicação. Você vê que Jesus não ensina a guardar, né? Ele ensina sempre a multiplicar. E a conta dele é sempre mais, né? Rapaz, você vê nessa palavra que você mencionou, quando se trata do rapaz que teve 5 talentos, e quando ele apresenta os frutos para o seu senhor fala assim da seguinte forma: ó, fosse fiel no pouco. Só que 5 talentos comparado a aquele rapaz do não é pouco, é muito, né? Só que ele fala, ó, fosse fiel no pouco. Aí o que tinha 2 talentos, da mesma forma, fosse fiel no pouco. Então, essa questão que eu entendo para mim é o que eu falo. Esse pouco que é mencionado aqui, quer dizer que é o que você tem que ser fiel no hoje, independente qual seja a quantia. O que Deus tem para nós, hoje não é o final. Então, o que você tem hoje, seja aos seus olhos, ou até o meu, muito, mas você tem que se virar para dar fruto nele hoje, para que ele te leve a um outro nível amanhã. Todos os dias nós temos que ter essa preocupação. Por quê? Aquela pessoa lá, o rapaz de ele, através de um bloqueio emocional, de uma forma de crença que, segundo até o senhor, o texto que é mencionado pelo senhor, era uma mentira. É algo que ele acreditava dele, em relação ao senhor dele, não do senhor para ele. Entende o que eu quero dizer, Joey? Sim? Então é só, o bloqueio emocional dele fez com que ele não avançasse. Esse é o perigo em relação ao dinheiro. Esse é o perigo, porque dependendo de forma que você pensa, a ferramenta que é o dinheiro hoje para você não vai fazer você avançar, porque você não vai usá-la de forma correta. E aí entra numa fase que eu falo, gente, para quem está perdido na vida, o dinheiro não vale nada. Não vai acontecer nada, não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa literalmente entender. Sabe qual que é a minha preocupação? Porque é o seguinte, imagina que a gente não pode estar melhor financeiramente pelas nossas pequenas ações todos os dias, por a gente querer saciar as nossas ansiedades todos os dias, por a gente querer alimentar as nossas vontades supérfluas todos os dias. E sendo que a cada gasto errado poderia ser um valor que te avançaria para um outro nível, sendo ativado da maneira correta, sendo aplicado da maneira correta. Então, a gente tem que entender isso. E a Bíblia é muito clara. Então, cara, o que fala? Ó, eu te dei esse valor, não importa se é muito. Seja fiel nele, como o dinheiro que você pega hoje, seja os 20 reais, alguma coisa assim, a gente tem que estar concentrado o máximo. Ninguém é perfeito, eu erro, eu também erro. Mas assim, o que eu falo? Qual que é o percentual de erro e acerto? Se o de erro for maior que o acerto, a gente tem que melhorar rapidamente, tem que mudar, ressignifica. Entende? E o que está na nossa mão hoje, ela tem que glorificar o Pai absurdamente. Então, gente, o pouco, qual que é o seu pouco hoje? É os milhões de reais que o Joey tem? Então ele vai pegar e vai glorificar, vai dar fruto. Qual que é o pouco seu hoje? Ah, cara, muito pouco, não dá para nada. Não, 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 não.
Até naquela da viúva lá, o que você tem? Tem um Gente, o que pouquinho ela tinha, demais, né? ela achava que era o fim, mas não é isso. Não é isso. O que você tem de você? Ah, eu tenho apenas conhecimento. Então, bora partir para cima. A gente tem que parar de achar que o que a gente entende, eu brigo comigo isso todos os dias, Joy, você sabe disso, cara. Eu não quero me sentir um lago, nem na relação às minhas finanças, nem em relação à minha vida sentimental, familiar, espiritual. Eu não quero me sentir um lago, eu quero ser um rio, que é isso que Deus quer. O que você quer então fazer, Vado? Dar fruto, galera. Não importa qual o momento que você vive hoje. Entenda, faça alguma estratégia para que dê fruto. As suas finanças, a sua mente, Sara, a sua alma, seja curada, mas que vai dar fruto, vai. Então, esse é o foco. Eu preciso, amanhã, quinta-feira, Joey, eu preciso dar fruto de alguma forma. Sim, sim. Esse é o ponto, cara. Ô, Vado, eu acho que a live vai cair com 1 hora, mas pra gente já encerrar, aí ele vai falar Uhum. capítulo 7, quem serve é quem, né? Ou a gente serve o dinheiro, ou o dinheiro é um propósito. Desfruto do que Deus te deu. Uma coisa que o Vado falou aí, que nós somos servos de Deus. E nós somos essa história aí. O Deus confia em nós e se a gente não está dando fruto e multiplicando, a gente está sendo servo fiel. Mas o que eu quero deixar pro pessoal decidir o que vocês querem, né? Capítulo 8. A falta de decisão vai... Se eu não decido nada, a vida vai passando. Em 5 minutos, Vado, que é buscar instrução. Receber uma informação, essa informação bate com você, eu preciso melhorar nessa área. Provérbios fala que a sabedoria vem com a busca, quando você fica buscando algo. Então, o que é? Tem que correr atrás. Se eu me encaixei em várias coisas que nós nos falamos, tem que correr atrás esse ano. Em segundo, ter referência. Hoje tem muita gente, tal. Tem ali 2, 3 pessoas. Eu posso te falar, gente, esse cara é um rio, ele transborda demais na minha vida. É um cara que está me puxando para outro nível. Você tem que andar com você tem que andar com gente desse nível. Você tem que pagar o preço para andar. Ah, não tem condições. Tem muita gente boa, live, curso e o canal no YouTube. Então a gente recebeu essa informação, eu me encaixo. Então decida o que você quer. Instrução e referência. O que você diz aí para encerrar, Vado? Eu vou nessa mesma linha sua, né? Acho que eu tô até com o livro aqui, galera. Ó, todo mundo tem que ler esse livro. Pelo amor de Deus, tá ao contrário, para si mesmo. Todo mundo tem que ler esse livro. É muito top. Sem desculpa, ó. Eu não tive esse livro para comprar, baixei e li. Sem desculpa, hein? Não, é muito top. Lê esse livro, galera. Lê. Tem uma pessoa que vai ler, que eu sei. Ela vai ler. É, Primeiramente, qual que é o planejamento? Igual você falou, Jay. Então, esse planejamento ele tem que começar na emoção, gente. Não adianta, beleza, aprendi, já vou pegar meu dinheiro. E não, aqui, ó. Por quê? Quem não tem um planejamento emocional não consegue desfrutar do dinheiro da forma correta. E essas pessoas é facilmente abatida pelo, pelo orgulho, pela qualquer frustração da vida, excessividade de consumismo, tudo aquilo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, através dessa resenha aqui, é o seguinte: planeja aqui, ó, organiza a sua mente, as suas emoções, organiza, tenta ver para onde você quer, faça esse norte, aonde eu quero. Feito assim, você vai saber quais as ferramentas que você precisa para chegar lá. Aí você vai trampar. Por exemplo, eu quero ir para os Estados Unidos daqui 4 anos, então bora. O que você vai precisar para chegar lá? Quais são os gastos que você vão ter? Aí você consegue equilibrar a sua emoção. Então, qualquer coisinha que vem de fora, assim, tentando desfocar do Fora seu do objetivo, objetivo. isso, você facilmente não vai cair. Você vai continuar no foco, porque está aqui, ó, um planejamento, está equilibrado, e você sabe onde que está e aonde que vai, o que precisa para chegar lá. Top demais, Vado. A Cristiane falou que a live passa de 1 hora. Eita.
Estamos em 58 minutos. Mas é isso mesmo, Vado. Vou só dar um recado, a gente continua. Porque vai que se cai, eu não sei. Nunca cheguei a 1 hora. Pessoal, eu estou fazendo esse projeto, não é para... É para mim, na verdade. Eu tenho um objetivo. Eu fiz a primeira live sobre o Pai Rico, Pai Pobre, o livro abençoado. E aí chamei o Vado, vou chamar outras pessoas também. A semana que vem eu vou falar sobre esse livro aqui, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele tá com uma capa diferente, porque o Thiago Negro fez um escrito top demais. Eu acho que vai selar, foi assim de Deus, esses 3 livros. Pai Rico, Pai Pobre, o Dinheiro Emocional, esse livro. Ele vai selar. A base financeira parece difícil, né, Vado? Parece assim, nossa, eu preciso... E não é tão... Nossa, eu fiquei chocado, Vado. Como que é simples se a gente seguir esses princípios que a gente falou, emocional. Então, tava falando, a live é quarta-feira que vem, às 8 horas novamente. Mas o que eu aprendi? Os princípios são tão simples, é que a gente gosta de complicar, né? Mas emocional, eu saro minha emoção. Eu entendo que eu sou servo. Então Deus confia o dinheiro na minha mão. Esse dinheiro tem que ter um objetivo, um propósito. Ou seja, eu tenho que ter um objetivo com esse dinheiro, com esse propósito. E aí eu depois, a semana que vem, eu vou falar, mas assim, a gente às vezes fica procurando assim, vou procurar o cara top, e não é simples. Não tô te falando que é fácil. Mas a base da riqueza, vamos dizer, eu entendi que ela é muito simples. Acho que é de tão simples que acho que é difícil. O povo gosta de dificultar as coisas. É que quando Cristo transforma a vida de alguém, ele transforma... E por onde que ele começa? Por fora? Começa por Não, dentro. por dentro. E quando a gente quer ter uma mudança na vida, principalmente no comportamento financeiro, a gente tem que começar a derrubar várias crenças, várias situações que está alojado aqui na nossa mente, que rege as nossas emoções de fato, e depois disso fazer querer conquistar as coisas. Então essa é a grande dificuldade, Joy, é você desconstruir, né? Porque vai mexer muito com o seu ego, vai mexer muito com você, vai fazer você renunciar a muitas coisas que você acredita de fato que isso é importante, mas na verdade você vai ver que está só alimentando os seus bloqueios emocionais, as suas crenças, as suas tristezas, as suas decepções. Então, você fazer esse primeiro passo que é o mais difícil. Então, é por isso que a gente fala, como então, Joey, como ter uma vida equilibrada? Nem vou falar a questão de ser rico, mas eu falo, como eu ter uma vida equilibrada? Vamos falar da questão de ser próspero, Joey. Ser próspero. Eu lembro que quando eu ganhava R$ 600, o meu método de vida, e eu tinha responsabilidades, né? Eu vi as pessoas que ganhavam naquela época R$ 2.000, que era um ótimo salário na época, não fazia nem um terço do que eu fazia com R$ 600. Entende? Então, essa é a questão. Então, por onde começar? Tá, escreve tudo. Qual que é a principal fonte que está indo o seu dinheiro? Qual que é? Você vai ver que 60% é daquilo que você não precisa. Né? Você vai ver que está indo pro lado que não tem, que está totalmente desfocado do seu propósito. E aí vem uma outra questão, Joey. Depois disso, você tem que definir qual que é o propósito de vida. É saber quem você é e para onde você vai. Se você não saber qual propósito para que você nasceu, por que você está aqui, para onde você está indo, não adianta. Escreve o que eu estou dizendo. Você pode ganhar rios de dinheiro, vai ter uma vida de escassez para sempre. Enquanto não entender qual que é o propósito de vida, não vai dar certo. Não adianta querer correr um monte de dinheiro. Então, esse é o primeiro passo, cara. É você saber. A questão não é dinheiro, porque
95% das pessoas que ganham na loteria voltam a ser pobre. Porque não é dinheiro. A gente pode dar aí 100 mil reais. Se não tiver propósito, diz a Bíblia que você volta a dever mais do que antes. Tem uma reportagem com um ganhador da loteria, diz que ele nem lavava roupa. Ele comprava roupa, usava e jogava fora. E aí perguntaram, mas qual é a sua maior frustração? Ele falou assim, não pude comprar nenhuma casa para minha mãe. Imagina você ganhar milhões, sei lá, 37 milhões, sei lá, e não comprar uma casa para a própria mãe. Você vê como que não é quantidade, né? Tudo tem a ver com o que você acabou de falar. Com objetivo, com propósito, com sentido. Meu Deus, quando a gente descobre isso, parece que a gente abre os olhos assim e a vida começa a ter outro sentido. Ah, então é por isso que eu tô aqui. Eu tenho um alvo para chegar, como diz o apóstolo Paulo. Eu não ando como se não tivesse alvo. Não, eu ando para o alvo. Então eu tenho um alvo a seguir, eu tenho um objetivo a seguir. Tem uma frase do filme Alice no País da Maravilha que diz: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, você está indo para lá, serve, você está indo para lá, serve, você não está indo para lá. Se a gente não tiver... Tudo se resume... Até pensei em fazer uma live sobre propósitos, mas a gente acabou de falar bastante sobre isso. Não, faz sim. Você fala nisso, esse tema, você é o mestre, né? Eu aprendi com você a respeito disso. Meu Deus do céu. Rapaz, eu tenho essa questão de propósito é maravilhosa. E tá, acho que um dos segredos que tem, e que agrada o coração de Deus, é quando você tá de forma efetiva, não subjetiva, de forma real, sincera, ajudar as pessoas, né? Eu tenho um amigo meu que é seu também, que é um mentor, na verdade, em questão de finanças e bíblica, né? E lá atrás eu estava passando dificuldade e foi essa pergunta que ele fez para mim: quem você ajuda? Né? Como assim? Não, quem você ajuda? E cara, eu não consigo nem ajudar ele. Eu falei, tá aí. Pra que você quer mais dinheiro? Você não ajuda ninguém. Entende? Então, tipo assim, é proposta de vida. Então, Volta no que a gente começou a falar lá. Para que eu quero mais dinheiro? Para pagar as contas, ou seja, volta para mim. volta pra você. Agora Tá não, o errado. dinheiro é para outras pessoas. Opa, Deus vai falar, opa, essa oração é inteligente. Você quer mais, você quer uma empresa, ou você quer mais dinheiro, você quer ser promovido para abençoar outras pessoas? E isso vai glorificar o meu nome? Peraí. Vamos ver. Vamos começar a dar É as isso que eu coisas de ser. falo. Vamos ver. Vamos ver se você está Sim, preparado emocionalmente. ele olha para fala, nossa, eu tenho que ajudar esse cara, ele tá glorificando meu nome, então bora pra cima, derrama a bênção na vida desse cara. Ô, deixa eu te falar, ô, Joey, alguém faz uma pergunta aí pro Joey aí, gente. O que a gente estava falando ontem, sentado lá, que se a gente não, que o reino é ação. A própria Bíblia diz que Deus era o verbo, né? Então, o nosso rei, Deus é ação. E se nós não estamos em transição, eu posso estar errado nesse pensamento. Esse é um pensamento meu. Se nós estamos em transição, em movimento, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento, na nossa vida profissional, de alguma forma nós não estamos glorificando Deus. Lembra que eu falei para você? Sim. Até no nosso trabalho, eu acho que a gente tem que estar no lugar para chegar no topo. Se você chega ali, o que você vai crescer? Chega um momento que a gente fica muito automático. O que nós vamos crescer? E nós aprendemos como cristão, reino é ação, reino é movimento. Deus nunca Movimento. abençoou ninguém ou chamou para uma que estava parado. É. Deus nunca... Até Elias estava caminhando errado, mas até Elias estava caminhando. Tá em movimento. Esse é o nosso papel. Eu tenho isso muito em mente, Joey. A minha preocupação é fazer a diferença todos os dias, né? Com a ferramenta que eu tenho hoje, porque aí entra, essa palavra que você leu é fantástica, cara. Então,
Eu quero ouvir isso todos os dias, ao dormir, agradecer a Deus. É como se o Espírito Santo falasse para mim, cara, hoje você, no pouco você foi fiel a mim. Você deu mais um passo no, no sentido para cumprir o seu propósito na vida. Então, beleza, amanhã eu vou te abençoar. Então, todos os dias você tem que pensar isso, movimentar para aquilo que Deus te chamou, cara. Parece um culto, mas não tem, a gente não está falando de religião, não. A gente tem que entender, a gente tem que entender quem é você, cara. Eu sei quem eu sou. E essa raiz tá clara na minha mente. Eu sigo isso fielmente, né, Joe? Então, eu acredito nisso e eu vou para cima. Então, Vadão, é isso aí. top Ah, demais. Para mim foi, como sempre, os nossos bate-papo, né? Parece que será que a começou galera gostou difícil. aí, Joey? O pessoal gostou? Aline Bezerra, muito obrigado por ter entrado. A minha irmã, obrigado aí. Raíssa, olha quem apareceu. Aí, pequena. A Cris Tilane, a Cris Sangalete. A Juliana de Jesus. Denilson, não me lembro. Tainá, Deus abençoe. A Di. Priscila Teodoro. Tainã, passeou também. Passeou. Cristiane também. Mateuseira, André Molina, outro empreendedor, Marcelo Faveiro, Daniel Lucas. Bom, gente, Deus abençoe. Vadão, foi sensacional como sempre. A minha intenção, na verdade, talvez seja egoísta, mas eu quero aprender, estamos aprendendo. E de alguma forma também quero que as pessoas abençoem. E, gente, segue o Vadão aí que vocês têm muito a aprender. Valeu, Joey. Obrigado aí pela oportunidade. Fiquei muito feliz. Aí, eu acredito que foi uma live de bastante aprendizado. Levei muita coisa para mim e tenho certeza que vai ser bênção aí para todo mundo. Beleza, gente? Curte aí, segue o nosso podcast lá, o Floodcast. Nós estamos Verdade. com tanto carinho, vocês não sabem a batalha que é. Até as canecas quebra, viu? Esse negócio aqui. É batalha, velho. Verdade. Gente, é um podcast, mas você não tem noção a batalha que é. E assim, a gente faz de coração, porque isso. O sentido do flow é o que? É rio, né? Inundar. Inundar para transbordar na vida das pessoas. Beleza, gente? Obrigado, Vadão. De coração. Você não tem noção como estou feliz nessa noite. Meu irmão mais velho. Muito obrigado, meu irmão. Gente, Valeu, obrigado. mestre. Eu que Abraço. agradeço. Valeu. Tamo junto.